Na manhã em que minha família bateu à minha porta, 12 anos depois de me deserdar, eu estava cortando morangos para o café da manhã dos meus filhos. Meu nome é Helena Duarte. Tenho 34 anos e moro em Campinas, São Paulo, numa casa que meu marido e eu construímos aos poucos, sem ajuda de ninguém. Naquele dia, o céu estava cinzento e uma chuva fina batia contra as janelas da cozinha. Foi quando ouvi 3 batidas na porta. Não eram batidas apressadas, eram firmes. Como se quem estivesse do outro lado tivesse certeza de que eu abriria. Olhei pelo vidro. E congelei. Minha mãe estava ali. Ao lado dela estavam meu pai e minha irmã, Renata. 12 anos. 12 anos sem uma ligação. Sem uma mensagem no meu aniversário. Sem um único Natal. 12 anos desde que meu pai colocou uma mala na minha mão e disse que, se eu escolhesse aquele homem, eu deixaria de ser filha deles. E eu escolhi. Escolhi Rafael. Na época ele tinha 23 anos. Trabalhava numa oficina de motos em Jundiaí e morava com a mãe num pequeno apartamento alugado. Não tinha carro, não tinha dinheiro e, segundo minha família, não tinha futuro. Mas tinha algo que eles nunca conseguiram comprar. Caráter. Minha mãe dizia que eu estava jogando minha vida fora. Meu pai dizia que eu voltaria chorando quando percebesse meu erro. Renata apenas ria e perguntava quanto tempo. Eu achava que conseguiria viver daquela maneira. Eu tinha 22 anos quando saí de casa. Levei 2 malas. R$ 180 e uma fotografia minha, com Rafael tirada na Praça Central de Campinas. Minha mãe ficou na porta enquanto eu caminhava até o carro. Antes de entrar, virei para trás esperando que ela dissesse alguma coisa. Ela apenas falou: "Se você sair por essa porta com ele, não volte esperando encontrar uma família." Eu não sabia naquele momento, mas aquelas palavras seriam o começo dos 12 anos mais difíceis e mais importantes da minha vida. Agora, olhando minha mãe através do vidro da porta, percebi uma coisa estranha. Ela não estava chorando, não parecia arrependida, e meu pai segurava uma pasta preta contra o peito. Uma pasta grossa. Meu estômago apertou. Rafael apareceu atrás de mim e perguntou: "Helena, quem é?" Eu não respondi, porque naquele instante entendi que minha família não tinha atravessado 200 quilômetros para pedir desculpas. Eles tinham vindo buscar alguma coisa. E eu ainda não fazia ideia do que. Minha mão ainda estava na maçaneta quando o Rafael se aproximou de mim. "Helena." Respirei fundo. "São meus pais." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Rafael conhecia aquela história inteira. Conhecia cada humilhação, cada Natal em que eu fingia não sentir falta deles, cada noite em que chorei escondida para que ele não percebesse. "Quer que eu fique aqui?" Olhei para ele e balancei a cabeça. "Sim, mas deixe que eu fale primeiro." Abri a porta. Minha mãe me encarou como se tivesse envelhecido. 10 anos desde a última vez que a vi. Meu pai estava mais curvado, com cabelos quase completamente brancos. Renata segurava o celular e evitava olhar diretamente para mim. "Helena," minha mãe disse. "Não, filha. Apenas Helena. O que vocês querem?" Meu pai levantou a pasta. "Precisamos conversar." Depois de 12 anos? Minha mãe respirou fundo. "Sabemos que fizemos coisas das quais não nos orgulhamos." Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque aquela frase parecia pequena demais para carregar 12 anos de silêncio. "Entrem." Eles entraram. Minha mãe olhou ao redor da sala, observando os móveis, as fotografias e os brinquedos das crianças espalhados pelo chão. Na parede havia uma foto minha e de Rafael no dia do nosso casamento. Ela parou diante dela. "Você realmente ficou com ele todo esse tempo?" "Fiquei." "E você é feliz?" Antes que eu respondesse, Rafael apareceu na porta da cozinha. "Sou," eu disse. "Muito." Minha mãe desviou os olhos. Sentamos na sala. Meu pai colocou a pasta sobre a mesa, mas não a abriu imediatamente. "Nós soubemos que você está bem," ele começou. "Não estou." "Que o Rafael abriu uma empresa." Meu coração acelerou. "Quem contou?" Renata finalmente levantou os olhos. "Nós acompanhamos algumas coisas pela internet." Olhei para ela. "Vocês me procuraram na internet?" Ela ficou desconfortável. Às vezes. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Durante 12 anos eles não quiseram saber se eu estava viva. Agora sabiam onde eu morava. O que meu marido fazia e aparentemente acompanhavam nossa vida. Meu pai abriu a pasta. Havia documentos. Muitos documentos. "Helena, queremos fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" Ele empurrou o primeiro papel na minha direção. Li a primeira linha e senti minhas mãos esfriarem. Não era um pedido de desculpas. Era um contrato. E no canto inferior havia um valor que eu jamais esperaria ver associado à minha família. 3.800 mil. Olhei para aquele número por alguns segundos. 3.800 mil. "O que é isso?" perguntei. Meu pai se ajeitou no sofá. "Uma proposta para você." "Para mim?" Minha mãe respondeu antes dele. "Para todos nós."
Senti um nó se formar no meu estômago. Continuei lendo. Era um acordo envolvendo um terreno que meu avô havia deixado para a família anos antes. Eu conhecia aquele terreno. Ficava em Valinhos, numa área que, naquela época, não valia quase nada. Mas agora havia um projeto imobiliário naquela região. O valor tinha disparado. Vocês querem vender o terreno? Meu pai balançou a cabeça. Queremos que você assine a transferência da sua parte. Fiquei olhando para ele. Minha parte? Ele baixou os olhos. Seu avô colocou seu nome nos documentos. Minha mãe interrompeu. Mas você nunca teve interesse nisso. Eu quase não conseguia acreditar. 12 anos atrás, eles tinham me expulsado de casa porque eu havia escolhido um homem pobre. Agora estavam diante de mim porque precisavam da minha assinatura. Então é por isso que vocês vieram? Ninguém respondeu. Renata mexeu os dedos nervosamente. Helena, não é tão simples. É exatamente simples. Levantei o documento. Vocês me deserdaram. Disseram que eu não fazia mais parte da família. E agora descobriram que eu ainda tenho algo que vocês precisam. Meu pai ficou irritado. Nós somos sua família. Olhei diretamente para ele. Quando foi conveniente, eu não era. O silêncio tomou conta da sala. Então minha mãe falou algo que eu jamais esqueceria. Você não precisa desse dinheiro. Olhe para sua vida. Você tem uma casa, filhos, um marido que agora tem uma empresa. Nós precisamos mais. Aquela frase confirmou tudo. Eles não tinham vindo porque sentiam minha falta. Tinham vindo porque acreditavam que eu era a solução para um problema financeiro. Fechei a pasta. Vou pensar. Meu pai pareceu aliviado. Claro, sabíamos que você entenderia, mas eu não disse que assinaria. Depois que eles foram embora, Rafael sentou ao meu lado. Você vai aceitar? Olhei novamente para os documentos. Durante 12 anos, eu havia acreditado que minha família tinha me abandonado porque eu não era boa o suficiente. Agora eu percebia algo diferente. Eles tinham me abandonado porque achavam que eu não valia nada, e estavam voltando justamente quando descobriram que estavam errados. Naquela noite, abri uma caixa antiga que guardava no fundo do armário. Dentro dela estava a única carta que meu pai havia me dado no dia em que saí de casa. E pela primeira vez em 12 anos eu a li até o fim. Abri a carta com as mãos tremendo. Eu conhecia aquelas primeiras linhas de cor, mas nunca tinha conseguido chegar ao final. Helena, um dia você vai entender que estamos fazendo isso para o seu bem. Parei. Rafael ficou em silêncio ao meu lado. Continuei lendo. Meu pai dizia que eu estava destruindo meu futuro. Que Rafael nunca seria capaz de me oferecer segurança e que, cedo ou tarde, eu voltaria para casa. Mas havia uma última frase que eu nunca tinha visto. Se um dia você voltar, nós estaremos aqui. Mas somente se você reconhecer que escolheu errado. Fechei os olhos. 12 anos depois eu finalmente entendi. Eles não queriam uma filha. Queriam uma filha que obedecesse. Na manhã seguinte, liguei para o advogado responsável pelo terreno. Ele confirmou o que eu já suspeitava. Meu nome estava nos documentos, e ninguém poderia me obrigar a assinar. Então fiz uma coisa que minha família jamais esperaria. Pedi que todos voltassem à minha casa. Naquela tarde, meus pais e Renata estavam novamente sentados na minha sala. Coloquei a pasta sobre a mesa. Eu vou assinar. Minha mãe abriu um sorriso. Sabíamos que você... Levantei a mão. Mas não nas condições de vocês. O sorriso desapareceu. Quero minha parte integral do valor da venda. E uma condição. Meu pai franziu a testa. Qual? Olhei para os três. Quero que vocês parem de contar para as pessoas que eu abandonei minha família. Minha mãe ficou imóvel. Vocês me expulsaram. Vocês escolheram o dinheiro, a aparência e o orgulho em vez da própria filha. Eu não vou permitir que mudem essa história agora só porque precisam de mim. Renata começou a chorar. Helena, eu sinto muito. Olhei para ela. Eu também sinto. Mas desculpas não apagam 12 anos. Meu pai abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele parecia realmente envergonhado. Eu errei, disse ele. Eu deveria ter defendido você. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer insulto. Eu esperei 12 anos para ouvi-las, mas não precisava mais delas para seguir em frente. Assinei os documentos. Recebi minha parte, mas não dei um centavo para minha família. Não por vingança. Porque finalmente compreendi que dinheiro não compra o direito de voltar para a vida de alguém. Algumas semanas depois, Rafael e eu usamos parte daquele dinheiro para criar uma pequena fundação em Campinas, ajudando jovens casais que precisavam começar do zero. Na inauguração, olhei para Rafael, para nossos filhos, correndo pelo jardim, e percebi algo, que minha família nunca entendeu. Eles achavam que eu tinha escolhido um homem pobre. Na verdade, eu tinha escolhido um homem rico daquilo que realmente importa. Caráter, lealdade e amor. 12 anos antes, eu saí daquela casa com R$180. Naquele dia, percebi que nunca tinha sido eu quem perdeu uma família. Eles é que tinham perdido uma filha. E eu já havia construído uma vida que nenhum dinheiro poderia comprar.